Boa tarde a todos, bom dia para o dia de amanhã, que é o 26º domingo do tempo comum. Como de costume, nós faremos a primeira leitura e o Evangelho, e eventualmente aludimos também à segunda leitura. Então, o texto de hoje é do livro dos Números. Enquanto Israel, libertado do Egito sob a liderança de Moisés, por ordem de Javé, do Senhor, libertador do Egito, ele está sobrecarregado. E aí Deus dá uma ordem que nós vamos escutar para ele sentir-se um pouco mais seguro e aliviado. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e outro Medad. O Espírito repousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda. E eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, ajudante de Moisés, desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Passemos para a leitura do Evangelho, que continua, de certa forma, o que nós ouvimos no domingo passado. É o capítulo 9 de Marcos, e pegamos quase até o final, né? Escolhidos alguns textos, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, porque ele não nos segue. Pois ninguém faz milagres em meu nome e depois passa a falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar,
corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a primeira leitura, ela tem o tema em comum, como costuma ser nos domingos do tempo comum, com o Evangelho. Isto é, o poder que é partilhado, no caso o Espírito do Senhor, e tanto no caso do grupo de Moisés, que segundo a Bíblia, nós lemos do livro dos Números, eram 600.000 pessoas. É claro que os estudiosos chegam a dizer, olha, se forem 600 pessoas para o deserto, já é um grupo muito grande. Não interessa o número, interessa o que estava acontecendo. Então Moisés, ele foi criado pela filha do faraó e, é claro, estava junto com os poderosos. Depois ele percebe que quem criou quando era pequeno foi a mãe dele, que era hebraica, que era dos hebreus, os filhos descendentes de Jacó. E ele então é escolhido, depois de muitas peripécias, por Deus para que ele tinha fugido do Egito, e aí no deserto Deus lhe aparece e ele é escolhido para voltar para o Egito e libertar o povo. Então, um pouco na cabeça dele tinha a ideia do faraó. Bom, Deus me chamou, agora quem manda sou eu. Isso talvez nunca aconteça nas nossas comunidades paroquiais, né? Vocês é que sabem, né? Nem sempre o sacerdote sabe trabalhar bem com o povo e tem como que uma inspiração que ele é que tem o poder de Deus, né? Porque ele foi comissionado por Deus e não faz o povo participar. Então Moisés tinha essa ideia e ele não organizou aquele povo, 600.000 ou 600 pessoas. Então queria comandar tudo junto. Imagina umas famílias que não estavam convivendo em família todas juntas. Então essas famílias, cada um queria fazer isso e queria fazer aquilo. Um grupinho criticava Moisés, outro queria voltar para o Egito, porque lá eles tinham o que comer. E reclamavam continuamente. Aí Moisés, ele, em oração, conversa com Deus. Olha, eu aqui estou cansado de bancar a babá no teu lugar para cuidar desse povo que não é meu, é teu. Deus é que o mandou libertar do Egito. E aí Deus então percebe a aflição de Moisés, que não dava conta de julgar os casos, discussões entre uma família e outra, entre uma liderança e outra. E ele diz assim, olha, escolhe 70 anciãos. 70 que nós vamos ver em seguida que não é bem 70, são 72. Porque 2 deles começam a profetizar com o mesmo espírito que animou os 70 anciãos que foram para a reunião. E enquanto isso, 2 não vieram, estavam na lista, diz o texto, né? Mas eles começaram a profetizar. Depois vamos ver o que significa esse profetizar. Então,
Moisés, como que inspirado por Deus, diz assim para Josué, o seu mandante lá, ou melhor, um servente que estava junto com o poder de Moisés, então ele achava que podia dar opinião para Moisés. E pediu para Moisés, diga para esses dois, Medad e Eldad, não é? Para que se calem. E Moisés diz essa palavra, tomara que todos os filhos de Israel profetizassem. E aí vem então o termo profetizar. O que significa profetizar? Por que Moisés escolhe 70 por ordem de Deus? Anciãos, isso é, lideranças do povo. Em geral eram mais velhos, né? E aí então, essa escolha é para julgar as questões, colocar em paz, espécie de juiz de paz, né? Para acalmar as brigas e unir um pouco aquele povo. Precisava falar muito? Não, ele precisava saber o que estava acontecendo, vivendo no meio do povo, aí 70 já é um bocado de gente, né? E sabendo isso, resolver as questões que Moisés sozinho não dava conta. Então essa é digamos, a partilha do poder, né? Então isso já é um elemento importante para nós tirarmos conclusões para a nossa vida cristã, familiar e comunitária. Então aqui o Evangelho de Marcos, a gente percebe que tem duas questões. A primeira questão é que Jesus estava com seus discípulos, suponhamos os 12 apóstolos, mas tinha mais gente acompanhando. E aí então, o João era irmão de Tiago. Junto com o Pedro, Simão Pedro, apóstolo, eles eram os três que estavam juntinho de Jesus. Era uma certa espécie de liderança. Jesus confiava neles, mas na cabeça de João e Tiago subiu também o poder. Eles achavam que Jesus, indo para Jerusalém, seria proclamado por eles mesmos, os apóstolos e o povo que ia seguindo para a Páscoa, como rei dos judeus. Não o rei lá do reino celeste, mas aqui na terra. E Jesus sempre explicando que não é isso que meu Pai mandou que eu fizesse. Eu vim aqui para estar junto com vocês, como Moisés estava junto. Sofrer junto com vocês, orientar a vocês. E então quando João diz, manda que eles se calem, aqueles que estavam fazendo milagres fora do grupo, vejam a questão do poder. Nós podemos fazer milagres. O que os milagres de Jesus são? É o cuidado. Ele tem preocupação com pessoas carentes, necessitadas disso, daquilo, mas indivíduos, né? Então muitos milagres são assim. Os milagres de Jesus é cuidar. Assim como os juízes lá, ou melhor, são juízes e lideranças, aqueles anciãos, tinham que cuidar, ajudar Moisés a cuidar do povo. Assim também, os discípulos estavam lá para aprender de Jesus, a cuidar do povo, dos seguidores de Jesus. E tinha gente lá que não seguia Jesus e fazia milagres usando o nome de Jesus. Então aí vem a primeira parte do Evangelho. A segunda, então já trata como que da comunidade, não é? Essa comunidade, quem escandalizar algum dos pequeninos? Claro, crianças em primeiro lugar. Mas esses pequeninos também são os discípulos de Jesus, dos que creem, daqueles que acreditam em Jesus. E aí Jesus é muito duro.
quem leva, desvia uma pessoa inocente ou um cristão, ele merece ser colocado uma mó de moinho. Aquelas mó de moinho, os mais velhos sabiam como eram. Era uma massa assim de pedra com um buraco onde entrava o trigo e era movido a água. Corredeiras que tinha por lá, não é? A roda de moinho, assim era. Hoje em dia, elétrico, mas usa também pedra, não é? Tá bem, então, esse é para dizer os escândalos, né? E aí Jesus continua falando, né? O que se escandaliza? Isso também o que me faz tropeçar na vida? É o olho grande pelas riquezas? É o olho na mulher do outro? Aí vem o adultério. Então Jesus também diz assim que não é para levar a sério isso, não, literalmente, evidente, né? Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. A gente sabe, com os pés a gente anda para cá e para cá, começa a frequentar um grupo, e aí vem os pecados e até mesmo os crimes, né? É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo dois ser jogado no fogo do inferno. Pois é, e assim também com o olho, né? Então não escandalizar, mas caminhar juntos. E esse também é o tema de Tiago, que ele atribuído seria o Tiago, não o irmão de João, que esse foi martirizado mais cedo, mas o nome comum, era um nome comum, um outro Tiago, também apóstolo, né? Tiago de Alfeu. Então esse outro, a ele atribui essa carta aqui, que continua falando pesado contra os ricos que se fecham na sua riqueza. E ele denuncia, vossa riqueza está apodrecendo. Vossas roupas de luxo estão sendo comidas pelas traças. O ouro e a prata, imagina, vão pegar ferrugem. É uma maneira de Jesus dizer que não tem sentido você colocar a sua vida a serviço dessas coisas que são passageiras e perecíveis. Pelo contrário, né? Partilhar. Por isso ele denuncia aqueles chefes, né? De fazendas e ricos que mandam os trabalhadores trabalhar e não pagam no dia. Era costume, um diarista, não tinha carteira assinada, não é? Então receber seria uma moeda de prata por dia, que era tida como uma espécie de salário diário para sustentar uma família, suponhamos lá de 5 ou 6 pessoas. Então tudo isso, ele diz, não vale a pena. É a sabedoria humana e sobretudo cristã. Jesus ensinou a partilhar. Então isso era o escândalo na comunidade cristã. Assim como Jesus denuncia os escândalos contra os pequeninos, né? E contra os cristãos. Pode um cristão escandalizar o outro, mas ele se diz cristão, frequenta a missa, e vejam o que ele faz, né? Então, são pecados nossos que podem acontecer. Então, são, digamos, pensamentos de sabedoria. Eu acho que o mais importante que nós estamos aprendendo nesses tempos difíceis é a convivência, o serviço de uns para os outros. Tem pessoas que têm liderança, mas não liderança para secular, colocar ao lado dos poderosos ou acima dos outros, mas uma liderança para organizar a comunidade e servir a comunidade, junto com as pessoas que conseguem organizar.
Então sempre de novo está aqui a mensagem de Jesus, nos pequenos gestos que ele fez durante a sua vida, inclusive naqueles grandes gestos, milagres, partilha do pão, o cuidado pelos enfermos, tudo isso é tão atual nos dias de hoje. Então, vamos pedir ao Espírito que Jesus deixou, o Espírito Santo conosco, para que nos anime na prática do bem, seja dentro da comunidade cristã, católica, seja para com as pessoas necessitadas. Que assim seja.